Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão a respeito da oração. O que é a oração? A oração é um diálogo. Como nós aprendemos, diálogo é onde duas pessoas têm uma comunicação verbal. Uma fala, a outra ouve, e depois a outra fala e a primeira, quem falou, ouve. É assim que acontece e é assim que deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Jesus nos convida, no Sermão da Montanha, a falarmos com o Pai no nosso secreto, fecharmos a porta do nosso quarto a sós com Ele. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 6, no meio do Sermão da Montanha. Jesus nos ensina a termos essa prática, para desenvolvermos um relacionamento e que esse relacionamento possa gerar uma intimidade. A oração é essencial. Eu tenho o hábito de dizer que a oração é o oxigênio da nossa alma. Precisamos dela para nos mantermos vivos. Precisamos dela para respirarmos e mantermos a vida. Sem oração, vamos perecer. Eu estou lendo um livro muito interessante que nos fala a respeito de um dos tipos de oração que existe, que é a oração em línguas. O livro ele nos fala a respeito de 26 lições de orações que nos traz a paz, e é esse aqui, ó. A oração que prevalece para a paz. Kenneth Hagin. Muito bom, excelente. Foi indicado no nosso Instituto Teológico Carisma, e eu estou fazendo a leitura, e quando eu cheguei na lição de número 10, a respeito da oração em línguas, ele nos relata de que diversos mandamentos, como o batismo nas águas, a Santa Ceia, diversos mandamentos que se tem, não tem um capítulo totalmente dedicado a ele na Bíblia. Mas a oração em línguas tem. O capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é apenas sobre este assunto. Então nós vemos o quanto merece ser explorado esse tipo de assunto em nossas vidas, em nossos dias, e o porquê o Espírito Santo levou Paulo a compor um capítulo inteiro a respeito deste assunto. Em 1 Coríntios 14, versos de número 2, 4 e 18, nos diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso 18. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo línguas mais do que vós todos. O apóstolo Paulo explicando a importância de se falar em línguas, de se buscar o dom de interpretar as línguas, e o porquê que nós temos este selo, somos selados com essa promessa, essa evidência do batismo com o Espírito Santo, que é falar em línguas estranhas. Tem um testemunho muito lindo aqui nesse livro que eu gostaria de compartilhar com você e te inspirar a cada dia mais se dedicar em adoração ao Senhor. Porque no momento que nós estamos a sós com Ele, na intimidade, no relacionamento, nós falamos em línguas, e eu particularmente tenho esse hábito, tenho esse princípio comigo, e eu me sinto muito edificada. De forma que a palavra nos ensina assim, né? Aquele que fala língua estranha, ele se edifica. Ele edifica-se a si mesmo. Então nós somos edificados nesse momento. Temos que buscar essa evidência. Temos que buscar esse batismo. Temos que buscar esse relacionamento. Temos que buscar essa intimidade. E um dia, o Kenneth Hagin, ele foi fazer uma cruzada em Arizona, lá nos Estados Unidos. E ele foi convidado por um pastor. E eu vou estar lendo esse testemunho que está nesse livro dele, A Oração que Prevalece para a Paz, que eu achei muito interessante. E eu creio que o maior número de pessoas que souber disso vai ajudar, vai animar, vai incentivar
para que você permaneça buscando, de maneira que a tua chama venha estar acesa todos os dias. Por mais que ela esteja diminuindo, que o vento do Espírito sopre, de maneira que ela cresça, aumente e se alastre, que você e eu possamos ser incendiados pelo Espírito Santo e queimarmos de dentro para fora, sempre buscando essa unção divina, essa intimidade, essa comunhão com Ele, e através disso Ele vai abrir o nosso entendimento, Ele vai se revelar a nós, Ele vai começar a nos contar mistérios seus, revelar seus segredos para nós. Eu quero ser mais íntima dele a cada dia, e eu desejo que você tenha esse mesmo anseio, essa mesma sede, essa mesma fome da presença do Altíssimo em sua vida. O testemunho do Kenneth Hagin no Arizona está aqui neste livro na página 59 e 60, onde eu farei a leitura, que nos diz assim: quando eu realizava uma campanha de reavivamento em Mesa, no Arizona, o pastor contou-me a história de um menino judeu que não tinha muitos amigos. Um dos garotos da congregação, porém, fez amizade com ele e o convidou para ir à igreja. De início, o menino judeu recusou o convite, dizendo não acreditar em Jesus Cristo. No entanto, começou a pensar que não devia ser tão inflexível, porque o colega cristão era o único a tratá-lo com bondade. Então concordou em ir com ele. Durante o culto, uma mulher se levantou e proferiu uma mensagem em línguas. Nenhuma interpretação foi dada. O pastor relatou: me esperei alguns minutos, mas finalmente, como não houve interpretação da mensagem, prosseguimos o culto. Quando eu cumprimentava as pessoas à porta de saída, após a reunião, o menino judeu me perguntou: quem foi aquela senhora que falou comigo? Ai, Jesus! De início não compreendi a quem ele se referia, mas explicou: aquela mulher que se colocou em pé, falou em hebraico e até me chamou pelo nome. Ela falou aquilo do que eu estava pensando, disse-me que Cristo era o Messias e eu deveria crer nele. O menino parecia ressentido porque ela havia falado diretamente com ele na frente de todos. Expliquei-lhe: aquela querida senhora viúva só havia chegado ao 6º ano na escola e não falava outro idioma senão o inglês. Ela se sustentava lavando roupas para fora. Chamei em seguida a senhora e a apresentei ao menino, para que ele constatasse que ela era muito simples. No domingo seguinte à noite, o menino voltou ao culto e naquela mesma ocasião entregou o coração a Jesus. O pequeno judeu recebeu Cristo como seu Messias e Salvador, porque uma viúva humilde mostrou-se disponível à operação do Espírito para falar a uma criança perdida. Olha a importância da nossa intimidade, do nosso relacionamento. Ah, pastora Daniela, mas eu tenho ressentimento de falar em línguas estranhas porque eu não entendo o que eu estou falando, eu não interpreto, eu não profetizo, eu apenas falo em língua estranha e fui até muitas vezes questionado quanto a isso, né? Existem casos em que as pessoas são questionadas quanto a esse dom, mas eu mesma já fui uma dessas pessoas a ser questionada, mas mediante a um testemunho desse que a gente acaba de ver, olha aqui a capa para você sentir aí no coração, adquirir ou baixar no e-book, eu não sei ainda se tem em e-book, é muito edificante esse livro. Eu não sei se você tem algum trauma quanto a esse tipo de dom, mas mediante um testemunho desse, de uma alma que praticamente seria inatingível, né? Uma alma muito difícil de ser ganha pelo fato da crença judaica que esse menino tinha desde que nasceu, ensinado pela Torá,
né? E não cria que o Messias é o Cristo, que é o nosso Messias, que nós assim cremos, constatamos e proferimos isso. Deus usou uma mulher simples, que não tinha muito estudo, não era letrada, não tinha conhecimento de outros idiomas, mas o seu amor e entrega ao Senhor foi tão grande, que no momento em que o Senhor desejou resgatar uma alma que não cria nele, foi alcançada por essa mulher, humilde, simples, uma viúva, que tinha tamanha intimidade no seu relacionamento e na sua oração com o Senhor, e o Senhor a usou em línguas estranhas, na língua hebraica, chamando esse menino pelo nome e dizendo que Cristo é o verdadeiro Messias e que ele assim deveria se entregar a ele. E nós vemos esta alma sendo alcançada e ganha para Cristo, tendo seu nome escrito no livro da vida, após ser impactado através de uma vida de oração e adoração, que obedeceu ao Senhor e se entregou, não quis saber se tinha repúdios, não quis saber se haveriam críticas quanto ao dom a qual ela estava usando, porque ela foi presenteada, assim como você e eu somos presenteados pelo Senhor com tantos dons. É interessante saber que o significado da palavra dom é esse: presente. E hoje o Senhor te presenteia. E você que já falou em línguas alguma vez e por qualquer que seja o motivo, a circunstância, não cabe aqui nós sabermos, mas que se feriu, que se machucou, que foi traumatizado e parou de usar esse dom, esse presente que o Senhor te deu. Eu clamo ao Senhor neste dia de hoje que Ele possa te envolver com a sua maravilhosa graça, com a sua presença incendiante e te trazer novamente essa chama acesa aí dentro do seu interior, a te queimar, a te incendiar, de maneira que você não consiga se conter e se entregue a Ele como alguém que mergulha em um oceano, sem reservas, sem limites, se entregando à verdadeira adoração, feito em espírito e em verdade, não se importando com o racionalismo que muitas vezes se torna incredulidade e te barra. Não estou falando para que você seja irracional, não é isso. Mas às vezes a nossa racionalidade nos esfria espiritualmente. Nos momentos de entrega, apenas flua no Espírito do Senhor. Entregue todo o teu ser em adoração. Fale em línguas estranhas. Crie esse hábito. Tenha essa intimidade. Seja edificado pelo Senhor, não é por homens, é pelo Espírito do Senhor. E certamente o Senhor te fortalecerá, te levantará e te usará como usou esta pobre viúva, essa simples viúva, para ganhar almas, para povoar o reino do Senhor. Porque é pelo reino que nós estamos aqui, é para o reino que nós estamos aqui. Qual foi o talento que o Senhor te entregou? Qual foi o dom que Ele te entregou? Já chegou a hora de multiplicarmos, usarmos, estarmos felizes e desfrutarmos do presente divino, do dom a qual recebemos. Se fomos presenteados por Ele, vamos glorificá-lo através desta ferramenta que o Senhor nos confiou. Que o Senhor te edifique através dessa palavra. Que o Espírito Santo te encoraje a ir a níveis cada vez mais profundos na presença dEle. Sabe, a palavra do Senhor nos diz também em Ezequiel 47, do verso 1 ao verso de número 12,
que Ezequiel teve uma experiência de mergulhar cada vez mais fundo no riacho a qual Deus lhe mostrava. A cada 500 metros, a cada 1000 côvados que era medido, as águas lhe davam pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, e depois só era possível ser passado a nado. E ele assim o obedeceu. Eu creio que esses são os níveis do Espírito, a qual o Senhor nos permite conhecê-lo e ir cada vez mais fundo em sua presença. E quando Ezequiel teve essa experiência de só poder passar a nado naquele rio, ele chegou ao outro lado e tinham árvores de todas as espécies, com peixes de todas as espécies, e as árvores nos diz que suas folhas serviam para remédios e os seus frutos para alimentos. Quanto mais fundo você mergulhar, quanto mais fundo, mais profundo você ir na presença de Deus, mais experiências você terá com Ele. Mais frutos você e eu produziremos para alimentarmos vidas, almas, nações e povos a qual o Senhor está nos levantando para nos enviar. E as nossas folhas, porque quando a Bíblia fala acerca de árvore, simbolicamente ela representa a mim e a você, o ser humano. Então as folhas servirão de remédios, ou seja, a palavra, a experiência, o fruto e a folha, a qual o Senhor nos permite produzir. É para cura, é um remédio para curar as nações, as vidas. E o fruto que produziremos para Ele, estamos produzindo nesse período, a qual aprove a Ele nos fazer fecundo para produzirmos, servirá de alimento. Vidas permanecerão vivas através deste alimento. Então seja a boca de Deus, seja um instrumento do Senhor, seja uma ferramenta a qual Ele usa nesta geração, neste tempo, para que as vidas sejam saradas, curadas, alcançadas e salvas. Deus conta com você, Deus conta conosco. Um grande abraço e até a nossa próxima reflexão. Depois, se você quiser colocar algum comentário aqui a respeito dessa passagem ou desse testemunho do livro a qual eu li, fique à vontade. Eu terei prazer em te responder. Até nosso próximo vídeo, querendo o Eterno. Um beijo.